Nós vamos continuar falando hoje de lei de liberdade. Estávamos tratando sobre um item da lei de liberdade no Livro dos Espíritos, capítulo 10, que é a escravidão. E naturalmente que, de tão óbvia que é a questão, né, a gente não vai ficar aqui perdendo tempo. A escravidão está errado, porque é tão evidente isso, é tão absurdo, é uma ideia tão surreal, uma coisa tão inadmissível, tão inaceitável, que não há muito o que dizer sobre ela. No entanto, como colocamos a semana passada, Kardec viveu num tempo em que muitos países ainda praticavam escravidão. Então, era um assunto muito pertinente quando do lançamento do Livro dos Espíritos. Ou seja, as pessoas realmente debatiam isso, né, no mundo inteiro. Não só essa questão propriamente da escravidão, como a questão da hierarquia étnica dos seres humanos. Há um filme até muito interessante, lançado há pouco mais de um ano. Quem gosta de cinema pode pegar nas locadoras. É um filme denso que conta a história real. O filme se chama A Vênus Negra. Não sei se alguém já viu esse filme ou não. A Vênus Negra é a história real de uma moça, de uma africana, que foi comprada para ser exibida num circo na Europa. Ela tinha formas físicas muito protuberantes, etc. E isso era assim, motivo de grande curiosidade. Então se cobrava ingresso para vê-la como uma espécie animal, como se comprava ingresso para ver elefantes, né, feras africanas, etc. Se comprava para ver um negro de perto na Europa, porque era uma coisa muito estranha para eles, muito curiosa. E alguns cientistas, naquele afã de dar um caráter científico, metodológico a essas ideias absurdas, chegaram mesmo a conceber teorias, né? Nós, inclusive nas fileiras espíritas, temos o caso de um homem que ao mesmo tempo foi muito inteligente, né? Estudou inclusive os fenômenos mediúnicos. Ele é um verdadeiro luminar da pesquisa espírita na época experimental, que é o César Lombroso, mas ao mesmo tempo ele conseguiu ser de uma impertinência humana muito grande no momento em que ele foi também a voz científica da época, que deu vazão a essa crença, né, de superioridade entre pessoas a partir de seus aspectos físicos. Então Lombroso criou uma área da criminalística conhecida como antropologia criminal. Até hoje se fala, fulano é uma figura lombrosiana. Então ele visitou presídios na Europa inteira, etc. E ele foi catalogando. Nessa época também surgiu a máquina fotográfica, que era uma novidade tecnológica da época. Ele fotografava pessoas, particularmente criminosos, doentes mentais e etc. E ele media, então, né, a medida do crânio, a medida do nariz, a medida da boca, da mandíbula, do maxilar, o tipo de dentes, né, os ossos, o peso, a altura, a cor da pele. E ele foi fazendo um banco de dados e depois submeteu isso a um critério estatístico, né? Então, se, por exemplo, 80% dos assassinos eram propensos à calvície, ele dizia que carecas têm mais probabilidade de ser assassinos do que pessoas portadoras dessa agradável cobertura, né, que nem todos têm a bênção de possuir, né? Mas assim, e aí ele foi criando, então, o nariz adunco, os olhos amendoados, né? Negros têm mais propensão para isso, né? Pardos para aquilo, indígenas para aquilo outro, pessoas altas assim, gente que está acima do peso. Quer dizer, uma coisa totalmente fora da realidade, sem nenhum fundamento realmente científico, racional, mas enviesado, quer dizer, dentro de um contexto cientificista, para estabelecer uma lógica que na realidade nunca existiu. E isso tem nome no campo da filosofia. Quando a gente defende uma ideia que é lógica, mas não é verdadeira, no campo da filosofia isso tem nome, isso se chama sofisma. O que é um sofisma? É a tentativa de estabelecer
uma afirmação através de um raciocínio lógico, mas que não necessariamente conduz à verdade. Por exemplo, se eu disser, tudo que tem asa e voa é pássaro. O avião tem asa e voa. Logo, o avião é um pássaro. Eu estou construindo um raciocínio extremamente lógico, racional, não é? Há aí uma matemática perfeita. Só tem um problema, ele é falso. E muitas vezes, principalmente na história da ciência do século XIX, nós vamos encontrar isso. Algo que tem aparência de verdade pela sua lógica, pela sua razão, mas que quando colocado em choque com a realidade, não é bem assim, né? Então, por exemplo, uma vez eu fiz uma palestra na Conresp e o tema do congresso era pela árvore, pelos frutos se conhece a árvore. E tem muita gente que atribui isso à família, por exemplo, né? Se os frutos foram bons é porque a família é boa. No senso comum, no dia a dia, é muito comum, né? Às vezes um filho nos dá... Também, olha aí, ó. Filho de peixe. Será? Não. Quer dizer, isso tem uma aparência de verdade. Mas quando em choque com a realidade, nem sempre isso acontece. Às vezes a gente tem uma família muito boa, que acertou em vários aspectos, muito mais do que errou, e ainda assim os filhos não correspondem às expectativas e vice-versa. Às vezes famílias desestruturadas, estranhas, e que dão filhos muito independentes, muito bons, muito lúcidos e trabalhadores, enfim. Não dá para a gente estabelecer lógicas matemáticas em se tratando do ser humano, que é, em seu fundamento, em sua condição primordial, o ser da liberdade. E aí a gente está no capítulo que nós estamos estudando. O ser humano é espírito para nós, espíritas. Ser humano é espírito encarnado no tempo, no espaço, temporariamente vivendo uma experiência carnal à face da Terra, uma criatura complexa, que tem corpo, que tem mente, que tem afeto, que tem desejos, que tem um passado, que tem expectativas, que tem um presente, que tem limitações, que vive em contextos das mais diversas ordens, que tem crenças e assim por diante, e como tal é imprevisível, porque pode manifestar o seu desejo em várias situações e sempre, no aspecto do estar em jogo, numa consciência que se estabelece com o mundo e que está em jogo a todo tempo. Quando Allan Kardec fala da escravidão, naturalmente, ele estabelece que é um absurdo e etc e tal. E na questão 830, ele ainda pergunta se, pertencendo à cultura de alguns povos, esses povos que a praticam, a escravidão naquela época, não estariam se conduzindo de uma forma natural, menos culpável. E a resposta dos espíritos é muito interessante. Eles começam assim: o mal é sempre o mal. E olha só, todos os vossos sofismas. Então ele identifica na pergunta de Allan Kardec um sofisma desses que eu acabei de dizer. Então, quando Kardec, olha, tá bom, a escravidão é errada, ok, mas para aqueles que estão lá achando que isso não é problema, não há uma desculpa. E os espíritos são duros, eles dizem, não, o mal é sempre o mal. E todos os vossos sofismas, quer dizer, raciocínios lógicos, que tendem a convencer que não seja o mal, não farão que uma ação má se torne boa. Mas a responsabilidade do mal é relativa aos meios de que dispondes para compreender. E depois tem um parágrafo longo que termina assim, ó. Desde que a sua razão, mais desenvolvida e sobretudo esclarecida pelas luzes do cristianismo, lhe mostrou no escravo seu igual perante Deus, não há mais desculpas. E aí eu queria pegar isso para tudo, não só para a questão da escravidão. É muito comum a gente tentar marotamente se libertar das nossas culpas. Então é muito comum, por exemplo,
pais quando os filhos reclamam, ai, olha, ou com a mãe, ou com o pai, né? Vocês não me dão carinho e tal. E aí o pai e a mãe falam, isso daí é porque eu não aprendi. Eu não tive em casa, então eu não sei. Isso é uma resposta malandra. Porque esse negócio, eu não tive, agora, isso não é desculpa, isso é vingança e contra quem não tem culpa. Quer dizer, então, você sofreu na infância, agora seu filho vai ter que pagar porque você não... Né? Então, se a gente já sabe fazer diferente, tá, a gente pode não ter tido lá, em casa, na infância, mas se a gente já viu na televisão, já leu, se já viu o vizinho fazer diferente, se viu a família do amigo ser diferente, a gente pode sim aprender o tempo todo coisas novas. Mas a gente vive dando as velhas desculpas. Por quê? Porque é mais gostoso, né? Quando a gente descobre que erra porque alguém disse pra gente que não é culpa nossa, é uma doença que a gente tem, aí é mais gostoso ainda. Porque aí a gente não é responsável, porque não sou eu, é um negócio dentro do meu cérebro. Não é assim? Né, que me obriga a ter aquele comportamento. Isso é maravilhoso, porque aí a pessoa... É como assim, eu bater em alguém e falar, me desculpe, foi minha mão, eu não queria, ela tem uma vida própria. Quer dizer, não existe isso, né? Até as nossas tendências de natureza genética, etc., são uma desculpa deliciosa, né? Porque aí eu me escondo por trás disso, me desculpo, continuo vivendo. E a gente vive numa geração, num mundo que tem muito preconceito com a culpa, né? Então é muito comum gente assim, estranha, né? Essa gente meio, eu já me perdoei, eu não fico guardando culpa. É um psicopata. Gente que não consegue sentir culpa é psicopata. Quando a gente erra, gente comum, normal, que já desenvolveu uma coisa chamada consciência moral, sente o quê? Culpa. A culpa é sinal de que a gente sabe muito bem o que fez. E isso é sinal de ser maduro espiritualmente. Agora, evidentemente, o ser humano é muito... É por isso que eu adoro essa coisa de estudar o ser humano. Aí a gente usa de uma outra malandragem. Qual? Como eu me sinto culpado, eu fico doente de tanta culpa, me paraliso, para o mundo ter bastante pena de mim, e aí ficar o tempo todo em volta de mim assim, ó. Imagine, se perdoe, não faz assim com você. Aí você resolve se perdoar, não porque de verdade você aprendeu alguma coisa, mas porque definitivamente você conseguiu malandramente fazer-se de vítima, deixar as pessoas com pena de você, e aí você, né, toca pra frente. Mas por que vocês estão olhando pra mim assim? Engraçado. É assim mesmo que funciona. São os nossos, né, as nossas malandragens, as nossas marotices, né, de espírito esperto, que já está um pouquinho desenvolvido intelectualmente, mas ainda tem dificuldades no campo da ética, né, no campo moral, no campo até da espiritualidade, né, de um crescimento de cunho espiritual. Então, isso que os espíritos falam para Allan Kardec, quando fala de escravidão, é muito interessante, porque serve para um monte de outras coisas, né? Quando eu já sei o que fazer, como fazer e etc., e eu erro de alguma forma, principalmente eu erro com o outro, e que não tem nada a ver com isso, eu não tenho desculpa. E aí se situa a matriz. Olha só, isso é importante, todo mundo atento. É nessa exata situação, nesse exato momento, em que eu faço alguma coisa, sei que não fiz o que deveria, fiz às vezes até o que desejo, mas contrariando a minha consciência moral, é exatamente nesse momento, né, que é gerada, que acontece o mecanismo de surgimento das nossas expiações.
Por quê? Porque aí a gente guarda aquela situação no nosso centro de memória espiritual, e principalmente se a gente lesou o outro, enquanto a gente não conseguir entrar em sintonia, em harmonia com esse outro, seja nessa encarnação, seja na outra, seja daqui 5 encarnações, enquanto a gente não resolver aquele problema com aquela criatura, enquanto a gente não conseguir reparar, enquanto a gente não conseguir resolver e entrar em sintonia, e quando eu falo resolver, não é uma coisa também besta, matemática, assim, eu fiz, agora ele vai se vingar, porque aí eu sofro. Não, não é isso. É entrar em harmonia vibratória com aquele ser, que pode, inclusive, ser sem sofrimento, viu? Não precisa ser necessariamente com sofrimento. Senão a gente vai pensar na história espiritual de todos nós sempre como uma coisa meio revanchista, pobre, precária espiritualmente, gente mesquinha que toma lá da casa. Não é isso, não. É entrar em sintonia. Por quê? E aí eu vou para um campo da filosofia que tem a ver também com a doutrina, numa possibilidade de uma compreensão um pouco mais delicada de um princípio espírita, que é o campo da estética. Há um livro do Leon Denis chamado O Espiritismo nas Artes, em que ele compila uma série de comunicações de um espírito sobre arte, né? E que se identifica com o pseudônimo de O Esteta, quer dizer, aquele que estuda a estética, que se dedica à estética. O que é a estética? É a parte da filosofia que estuda a beleza, a arte, a música, a poesia e tal. E esse espírito diz que no universo, na criação divina, tudo tende para a harmonia cósmica universal, para a beleza. Então, o mundo, as estrelas, as constelações, até os átomos, as flores, tudo. É que a gente tem preconceito, né, com as feridas, mas até as feridas são bonitas. São vermelhas, o sangue vivo. Tudo é bonito. Se a gente tiver o olhar da beleza, tudo é lindo no universo. Sangue, né, até as coisas que culturalmente a gente considera feias, porque aprendeu que são feias, que se fazem sofrer, porque doem, são bonitas, né? Se alguém tirar uma foto de uma ferida horrorosa, ampliar só a ferida e fazer, né, montar um painel, parece um quadro de obra de arte abstrata, que a gente, nossa, que vermelho bonito, aquele amarelo, e de repente é uma ferida com pus. Não estou brincando, estou falando sério. Mas é porque no contexto da ferida a gente olhou e viu só o feio, o doloroso. Se alguém fizer ampliar, colocar num quadro e não disser pra gente o que é, a gente pode olhar e achar lindo aquilo. Ou seja, tudo no universo tende para a beleza. A multiplicação das células, das moléculas, né, as estrelas, o infinito, tudo tende para o belo, para o bonito, para o maravilhoso, enfim. Nas traduções do grego para o latim, de algumas cartas do apóstolo Paulo, há uma confusão quando ele usa a palavra bem. Por quê? Em algumas traduções é impossível saber se ele quis dizer bem ou belo, porque o bem e o belo caminham juntos. Então o espírito caminha para o bem e para o belo, e o belo é a harmonia. Então eu vou pedir ajuda para o Júlio agora, tá ligado aí? Tá? Faz um acorde aí de, sei lá, Lá menor. Isso é um acorde triste. Faz de novo, 3 vezes. Isso que vocês estão ouvindo são ondas sonoras de tristeza. Agora ele vai fazer um Lá maior e de repente vai ficar alegre. Faz o maior. De novo, 3 vezes. Tristeza. Que horror. Isso é harmonia, ó. Quando a gente está triste, a gente emite vibrações menores, mas bonitas. É feio,
O acorde menor é feio, ó. De novo, o menor. Eu prefiro, porque eu sou melancólico. Acho mais bonito, né? Mas, por exemplo, esse aqui combina, ó. A melancolia combina com a gente aqui, que tá no centro, aquela introspecção, orando. Vai de novo, o menor, ó. Vamos pro churrasco agora, ó. Então, quando a gente está alegre, vibração... Muito obrigado. Quando a gente está alegre, a vibração é maior. Quando a gente está triste, a vibração é menor. Mas as duas são bonitas, tendem para o belo. Bom, então, quando a gente fala da matriz dessa experiência do resgate, é isso, né? Eu entro em desarmonia com alguém, com sentimentos difíceis, de ódio, de mágoa, de tristeza, de desolação, de vingança, etc. Aí eu fujo da harmonia, tanto a menor quanto a maior. Então, faz uma segunda, um acorde dissonante de segunda aí, bem horrível, velho. Você consegue tocar uma coisa feia? Vai. Não, tá lindo isso. Menor. Ficamos alegres. Briguei de novo. Então, do ponto de vista espiritual, é assim que a nossa vida funciona. Quando a gente tá mal, briga, cria encrenca com o mundo, a gente gera essa coisa estranha. Quando a gente tá bem, e ó, a gente pode estar bem e triste, a gente faz música menor. E quando a gente consegue ficar bem e alegre, a gente produz acordes maiores. Tanto um quanto o outro, desde que harmônicos, estão em sintonia com essa harmonia cósmica universal que é divina. Por isso que quando a gente está em paz, a gente até desencarna melhor. Tem muita gente que estranha quando eu falo que eu oro todos os dias para que Deus me livre de uma morte súbita. Porque quando a gente desencarna na pressa, a chance da gente chegar do outro lado muito perturbado é grande. Um pouquinho de sofrimento, uma doencinha, uma coisa, você vai se libertando, chama aquela gente cachorra que você estava com um problema para se despedir, perdoa, entendeu? E aí a gente desencarna, a hora que às vezes a dor é tanta, a gente já está tão cansado de estar doente, que a gente pede para, igual lá o filme, pede para sair. Vem o mentor e fala, pede para sair, eu falo, tô indo. Como é que chama o personagem lá Isso, vem o mentor Capitão Nascimento. Pede pra sair, a gente fala, já tô pronto. Porque a gente coloca tudo em paz e vai em sintonia, em harmonia, vai em paz, vai tranquilo, né? Desencarna em paz. E na vida também é assim. Bom,
Então eu, né, separei aqui, né, fiz um adendo, né, para falar disso. Usei esse trechinho aqui do Livro dos Espíritos, quando ele diz assim, ó, não há desculpas. Quando a gente sabe exatamente o que fazer para gerar harmonia e gera desarmonia, não há desculpas. Quando uma criança que ainda está com, né, a sua fisiologia, o seu cérebro ainda em formação, nos primeiros meses, anos de vida, né, chuta um vaso, uma coisa e quebra, né, a gente não acha ruim porque criança a gente perdoa, etc e tal, né, olha, é assim mesmo, criança faz arte, quebra, o cachorro vai, né, também porque cachorro não sabe. Agora, quando um adulto dá piti e faz isso, aí é problema. Por quê? Porque sabe exatamente o que está quando chuta a parede, né? Tem gente que fica nervoso, dá murro na parede, quebra a mão. São tão inteligentes, uma ação que resolve muito, entendeu? Então, assim, aí não tem desculpa. Por quê? Porque é um espírito na posse de suas possibilidades, que provavelmente sabe exatamente como deve agir, o que tem que fazer, etc. Porém, erra. Aí tem culpa. Tenta mecanismos malandros para se livrar. Mas em algum momento vai ter que se reencontrar com os outros seres a quem fez sofrer, fez o mal e etc. E aí a busca será pela produção do belo, de harmonias que devolvam a sintonia adequada com a vibração divina, né, que invade o cosmos. Nada há no mundo que esteja vazio das vibrações sublimes do sagrado, do divino mistério que é Deus, né, em torno de nós. Eu não cheguei onde eu queria, mas falei um monte de coisa que eu não tinha programado e que eu não queria. Mas vai bem também, né? E aí a semana que vem a gente continua, porque eu quero chegar naquela metáfora da escravidão que eu falei, do tanto que a gente escraviza o mundo à nossa volta, de certa forma, ou às vezes se permite escravizar pelos outros também. Mas pelo jeito vai ficar para a semana que vem. Que a gente possa ter uma semana boa, em paz, e estar aqui para continuar estudando. Que Jesus nos abençoe e nos ampare.